Oi, pessoal, dando continuidade às questões referentes ao ENAD 2014, agora a gente vai ver a questão de número 23. Essa é uma das questões que eu mais gosto, porque além de tratar de um tema atual, né, ela envolve uma série de conceitos de circuitos elétricos, alguma coisa de sistemas de potência, enfim, acho que é uma questão bastante interessante de ser explorada, porque você aprende com ela. Quem não conhece um modelo, por exemplo, simplificado de um painel fotovoltaico, pode ver aqui, ver como isso funciona. Enfim, a gente vai ver que dá para explorar vários conceitos e várias análises a partir dessa questão. Então começa lá, a figura 1, que é essa figura que está apresentada aí, né, com o painel, com a bateria e com as cargas, apresenta um sistema fotovoltaico isolado quer dizer, não está conectado na rede elétrica, ele só serve para alimentar essas cargas, suprindo apenas cargas que funcionam em corrente contínua. Isso traz uma série traz simplificação para o problema, porque, via de regra, a gente tem aqui uma bateria, né, e entre a bateria e as cargas a gente tem um inversor para transformar a corrente contínua em corrente alternada e poder alimentar as cargas. Se supõe que as cargas são todas contínuas, então você não precisa do inversor nesse caso, tá? Isso facilita a vida. Então, já que o sistema não conta com inversor. Bom, e vocês devem se lembrar que o inversor, né, nesse caso, ele é o equipamento que vai transformar essa corrente contínua em corrente alternada quando a gente precisar alimentar cargas de corrente alternada. O circuito ilustrado na figura 2, que é essa figura aqui, representa um modelo elétrico, né, um modelo simplificado da figura 1, mas é um modelo elétrico. Então a gente consegue trazer essa figura aqui para uma linguagem que o engenheiro gosta, que é um sistema elétrico. Na célula fotovoltaica ocorre uma queda de tensão quando os portadores de carga migram do semicondutor para os contatos elétricos. Então, você tem lá o painel gerando energia e, obviamente, quando a corrente circula, né, do painel para a carga ou para a bateria, você tem ali uma queda de tensão associada. E essa queda de tensão, ela é representada por essa resistência aqui, RS. Acho que ele comenta aqui. Representada pela resistência RS. Este parâmetro representa a resistência própria. Então é como se tivesse uma resistência aqui no painel e essa resistência foi jogada para o lado de fora do painel para a gente modelar. Sendo composta pela resistência do material e dos contatos metálicos que resultam nas perdas por efeito Joule. Pegamos todas as resistênciazinhas associadas ao painel e colocamos para fora dele. E está lá na resistência RS. O modelo do painel é completado com uma resistência paralela, que é essa aqui. RP, que representa as perdas devido às correntes inversas de fuga e parasitas que circulam na célula causadas principalmente pelas pequenas imperfeições da estrutura do material. Pensem o seguinte, imaginem que aqui você tem a radiação solar e a partir daí você começou a gerar energia elétrica e essa energia começou a fluir do painel para a bateria. A gente sabe muito bem que a forma como você alinha os elétrons e põe eles para circular não é perfeita, né? Você tem ali algumas distorções, imperfeições, etc., que fazem com que uma parte pequena, mas que não deve ser desprezada, da corrente fica circulando por aqui pelo painel, né? Ela não desce para a bateria. Então a gente pode equivalentar isso, né, por uma resistência RP que fica em paralelo. Ou seja,
painel gera uma energia que uma parte vai para a bateria e outra parte fica circulando ali por ele mesmo, né? Então, isso está modelado para essa resistência RP. Sendo os condutores de interligação ideais, desprezando qualquer parcela reativa, isso também facilita muito a vida, né? Não é real isso, mas facilita a vida. Nesse caso, é real porque a gente só tem cargas de corrente contínua. E se tem um inversor, certamente tem corrente reativa, e aí tem que levar em conta isso. E considerando o funcionamento simultâneo de todas as cargas, avalie o seguinte. Então, aqui estão as 5 alternativas para a gente avaliar se são corretas ou incorretas. Foi dada uma tabela de parâmetros aqui, ó, envolvendo a resistência do painel, resistência séria, resistência paralela, tensão nos terminais da bateria, a resistência interna da bateria, que é essa aqui. Aqui tem a força eletromotriz da bateria e a tensão da bateria, tensão da bateria, essa aqui, 12 volts. Né? E essa corrente aqui, medida na saída do painel. Tá? Então foi medida essa corrente e ele colocou na tabela de parâmetros lá. Normalmente a gente teria só esses caras aqui, né, como parâmetros, né? Mas ele colocou essa corrente que vai facilitar os cálculos. Beleza, então como é que a gente verifica essas questões aí? Primeira questão é, a resistência equivalente das 3 cargas é igual a 1 ohm? Ora, as cargas são dadas em watt, né? Mas a gente sabe que existe uma correspondência entre potência e resistência. A gente pode criar uma equivalência. E é isso que a gente vai fazer. E como é que a gente vai fazer isso? Ora, sabemos que a potência das cargas, ela é a soma das cargas. E a gente pode somar elas diretamente, porque todas são cargas ativas. Então tem lá 20 lâmpadas de LED, de 1,2 watt cada uma, tem 96 watts referente a uma bomba d'água e tem 24 watts referente a um rádio. Então isso dá 144 watts de potência. Só que a gente sabe que a potência que está fluindo aqui para alimentar essas cargas, ela é a tensão multiplicada por essa corrente, que eu estou chamando ali de IC, I das cargas. Só que esse IC a gente não tem, mas a gente sabe que se eu colocar alguém aqui olhando para o painel, olhando para o painel, ele pode ver uma resistência equivalente que é dada pela tensão que está sendo aplicada olhando para o painel, não, olhando para as cargas. Uma tensão dividido pela resistência equivalente, que é essa aqui que eu estou vendo. Então, eu vou ter a tensão ao quadrado dividido pela resistência, eu isolo a resistência, eu tenho a potência, então eu consigo calcular a carga equivalente em ohm, que é 1 ohm. Portanto, essa afirmativa está correta. A segunda questão, a segunda afirmativa envolve a corrente gerada pelo painel, essa corrente aqui, ó, no instante considerado é igual a 9,1. Uma das coisas que eu gosto de avaliar quando eu vejo uma questão é a ordem de grandeza das coisas. Tá? Isso facilita muito na hora de você analisar o resultado final e verificar se as coisas têm sentido, se não têm sentido, e assim por diante. Por exemplo, eu sei que essa corrente aqui que foi medida, ela é 9 amperes. Isso é um dado, então não está errado esse valor porque foi dado. E eu estou dizendo o seguinte aqui, que tem uma corrente de 9,1 nessa direção. Tá? Ora, se aqui é 9 e aqui possivelmente vai ter que descer alguma correntezinha, que ela fica escapando ali, é uma corrente fujona, essa corrente IPV tem que ser maior que 9. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 8,5,
tem coisa errada, porque se esse é 9 mais alguma coisa, tem que dar 9.1, 9.2, 9.3, etc. Aí alguém fala assim, ah, mas então e se colocar uma corrente igual a 20? Também desconfio, porque a ideia é que esse material ele tem uma resistência alta à passagem das correntes que ficam circulando por ali, essas correntes parasitas, essas correntes que não geram trabalho. Então, dado que essa resistência RP é alta, e ela é, está aqui, 0,21 kW, enquanto essa resistência RS é de 20, 1 ohm, a resistência RS. Então eu sei que a corrente aqui vai ser pequenininha, deve ser pequenininha. Então esse 9.1 ele não está fora não de cogitação, é bem capaz que seja. Agora a gente tem que conferir, tem que fazer a conta. Então eu sei que IPV, que é a corrente que gera, que é gerada pelo painel, é IP, corrente que desce por aqui, mais IS, corrente que flui nessa direção. VP, que é essa tensão aqui, ó, se eu analisar essa malha da segunda lei de Kirchhoff, a tensão VP vai ser a tensão RS-IS, que é essa tensão aqui, essa queda de tensão aqui, menos, vai ser RS-IS mais VB. Né? Soma das tensões numa malha fechada tem que ser igual a zero. RS é 1, IS é 9 e a tensão da bateria, aqui, ó, 12 volts. Então, VP, essa tensão aqui, é 21 volts. Ora, 21 volts está sobre uma resistência RP, por onde vai descer uma corrente IP. Isolando o IP, eu faço 21 divididos por 0,21 kΩ ou 210 ohm, que vai dar 0,1 ampere. Portanto, a hora que eu somar IP com IS, eu vou ter 9.1. Essa afirmativa está correta. Ok? A terceira afirmativa, a terceira afirmação é a seguinte. A tensão sobre a resistência VP, apresenta o valor de 18. Isso aqui é mole, né? Porque a gente já tem o VP. O VP está aqui, ó, 21. Então, está incorreto. A gente já tinha calculado. No instante considerado, a bateria contribui com 3 amperes às necessidades das cargas. Também é bem legal de se analisar com cuidado essa questão aqui, porque a potência das cargas, a gente sabe que é 90 e... quanto foi mesmo? 144, tá aqui. 144 watts. Né? A tensão VB a gente sabe que é da bateria, então a corrente vai ser de 12. Então a gente sabe que está passando por aqui 12 para alimentar as cargas. 12 amperes. O IS é 9. Então, se está vindo 9 daqui, 3 daqui, só pode ser 12. Então tá correto, né? Então a bateria está ajudando com 3 e o painel está mandando 9. Bom, e aí a gente chega no último item que diz a força eletromotriz da bateria tem valor de 17,4. Uma coisa interessante da gente observar é o seguinte, imagine que aqui a gente tem nos terminais da bateria 12 volts VB. O que diminui a intensidade da tensão que é gerada pela bateria é essa resistência aqui, né? Essa resistência. Então eu quero que essa resistência em geral seja a menor possível para que toda a força eletromotriz interna se transforme em tensão de fato lá na bateria. Então 17,4, se realmente isso acontece, se essa bateria tem que gerar 17,4 para ter 12, é uma bateria ruim. Então eu já desconfio desse resultado aqui de cara por causa disso. Mas a gente sabe lá
da lei de Kirchhoff, que essa tensão VB vai ser a força eletromotriz menos essa queda aqui, né? Então, o RBIB, que é a queda, a gente põe para o lado de cá, a força eletromotriz vai ser VB, que é 12, a tensão nos terminais, 0,02 ohms, que é 20 miliohm, multiplicado por 3 amperes, que é a corrente que está passando por ali, dá 12,06. Então, esse resultado aqui, ele é mais, digamos, realista, no sentido de que, vamos supor que nós temos uma boa bateria para alimentar essas cargas, né? Então, as questões, elas não podem nunca ser vistas só com, eu fiz a conta direito, não fiz, né? Muitos alunos sempre reclamam disso. Professor, eu só errei na conta. Mas muitas vezes a conta, ela te fala o que está errado, né? Então, se você obtém porque errou aqui 17,4, porque você errou numa conta, você tem que suspeitar que esse 17,4 é um valor muito alto para você ter de força eletromotriz numa bateria que tem que entregar 12 volts. Então, pode ser que alguma coisa esteja errado aí, né? Bom, resumindo, o que a gente tem? A resistência equivalente das cargas é 1 ohm? Então está correto aqui. A corrente IPV é 9,1? Também está correto. A tensão VP 18? Não, né? A gente obteve 21. No instante considerado, a bateria contribui? Sim, com 3 amperes. E 17,4 é a força eletromotriz? Não. Então, a questão, aqui, as questões, os itens 1, 2 e 4 estão corretos, e a resposta correta é a alternativa A da questão número 23.